Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro chamado Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? Esse livro foi escrito pelo pastor americano Rick Warren. E nós estamos aqui lendo esse livro que é um devocional. Devocional é um livro que realiza meditações com base em textos da Bíblia, que é um devocional que foi feito para ser lido em 40 dias. O objetivo desse livro é que você dedique 40 dias para que você reconheça quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas pessoas se perguntam: para que estou na Terra? E esse livro é uma proposta de resposta para essa pergunta. Uma vida com propósitos. Para que estou na Terra? E esse livro, escrito pelo Rick Warren, ele se divide da seguinte forma. Vamos entrar aqui no sumário dele. Aqui no sumário, ele começa com uma seguinte pergunta: afinal de contas, por que estou aqui? E ele dedica 7 dias para responder essa pergunta. No dia 1, ele fala que tudo começa com Deus. No dia 2, ele fala que você não é um acidente. Ele fala aqui no dia 2 que mesmo as situações terríveis que aconteceram no seu nascimento e o lugar do seu nascimento ocorreram para que você fosse quem você é, para que você seja útil para Deus. No dia 3 ele fala o que dirige a sua vida. As pessoas se dirigem por muitas razões, por muitas causas. O que dirige a sua vida? No dia 4 ele esclarece que nós fomos criados para sermos eternos. É por isso que todos pensam em algum momento da vida a respeito da vida após a morte. No dia 5 ele fala enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E nesse dia ele nos explica que para Deus a vida é um teste. E é por isso que todos nós somos provados nessa vida. Também para Deus, a vida é um cargo de confiança, onde Deus derrama dons, talentos sobre cada um de nós, para que nós possamos exercê-los dentro dessa vida em prol dos outros. Continuando no ponto de vista de Deus, no dia 6, ele fala que a vida é uma atribuição temporária. Nós vamos ficar vivos aqui na Terra por apenas um tempo. E nós temos que aproveitar esse tempo para honrar a Deus. No dia 7, ele fecha essa resposta para a pergunta: afinal de contas, por que estou aqui? Porque a razão de tudo é que nós fomos feitos para adorar a Deus, nós fomos feitos para fazer parte da família de Deus, nós fomos feitos para sermos semelhantes a Cristo, nós fomos feitos para servir a Deus com os nossos dons e talentos e nós fomos feitos para cumprir uma missão que corresponde a anunciar o reino de Deus. E depois que ele explica no dia 7 que esses são os 5 propósitos, ele começa a falar a respeito de cada um desses 5 propósitos nos dias seguintes. Então, no dia 8 até o dia 14, ele fala do propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. No dia 8, ele explica que nós fomos planejados para agradar a Deus. No dia 9, ele nos fala o que faz Deus sorrir, onde ele explica o que nós podemos fazer que traz alegria para Deus. Se nós fomos feitos para agradar a Deus, então o que faz Deus sorrir? No dia 10, ele explica qual é a essência da adoração. E ele explica que a essência da adoração é nós termos um coração totalmente voltado para adorar a Deus durante todo o nosso dia. Depois, no dia 11, ele fala, tornando-se amigo de Deus. Como você se torna amigo de Deus? Cumprindo os seus mandamentos, se interessando pelas coisas que honram a Ele, que agradam a Ele. Quando você conhece um amigo seu, você vai procurar saber quais são os gostos dele. Depois, no dia 12, desenvolvendo a amizade com Deus.
você vai buscando no conhecimento da palavra como é essa amizade com Deus. Dia 13, a adoração que agrada a Deus, aquela que é pura, sincera do coração. E dia 14, quando Deus parece distante. Muitas vezes Deus se afasta um pouco de nós, parece que Ele está longe, mas é nessa hora que justamente que Ele está mais perto de nós. Depois, no dia 15 até o dia 21, nós lemos sobre o propósito número 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. No dia 15, nós lemos: formado para fazer parte da família de Deus. Você foi chamado não só para agradar a Deus, para adorar a Deus, mas realmente fazer parte da família de Deus. Dia 16, o que realmente importa? O que realmente importa nessa família é o amor. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não são os bens, não é o sucesso que você vai ter nessa vida, porque tudo nessa vida vai ficar. Mas o amor que você manifesta pelas pessoas que fazem parte da sua família, que é a família de Deus, é o que vai ficar e é o que vai ficar para a sua eternidade. No dia 17, nós lemos um lugar ao qual pertencer. É importante você ter uma igreja local, um lugar onde você possa chamar de esse é o lugar que eu estou, é o lugar onde eu conheço os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais na fé, as minhas mães na fé, as pessoas que estão comigo. Dia 18, tendo uma vida em comum. Ele explica que dentro da igreja, muitas vezes as pessoas entram e não conversam com ninguém, mas você precisa estar em uma igreja de fato, onde você faz trocas nas suas relações, realmente orando uns pelos outros, conhecendo-se uns aos outros. No dia 19, ele fala sobre como cultivar a comunidade. Que coisas nós podemos fazer para alimentarmos a comunhão entre as pessoas que fazem parte da mesma igreja? No dia 20, restaurando a comunhão, ele fala sobre a importância de perdoar, sobre a importância de, se alguma coisa deu errado nos relacionamentos, você buscar a restauração para manter a igreja sempre unida. E o dia 21 ele fala protegendo sua igreja, formas para que você proteja a sua igreja de ser um lugar frio, um lugar onde as pessoas já não se falam mais, porque afinal de contas, a igreja, ela faz parte da família de Deus. Nesses capítulos que nós lemos, do dia 15 até o dia 21, nós pudemos aprender que dentro das igrejas existem pessoas que fazem coisas erradas porque nós estamos convivendo com pessoas que estão crescendo na fé. E nós também temos os nossos defeitos. Nós também temos as nossas falhas. É um erro ter uma expectativa de que as pessoas na igreja serão as melhores, de que na igreja não ocorrerá nenhuma frustração ou decepção. Muito pelo contrário, dentro da igreja nós temos a oportunidade de realmente revelar que somos cristãos e que estamos capazes e aptos para perdoar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para ajudar uns aos outros. Depois, do dia 22 até o dia 28, nós lemos o propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Nós lemos no dia 22 que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo porque Cristo, ele é o modelo dessa família. Na família de Deus, Cristo é o primogênito, ele é o primeiro que chegou a morrer e também já ressuscitar. Ele é o modelo da família. Por isso que ele deixou o modelo para ser seguido. Versículo do dia 23, nós aprendemos como crescemos, como que nós crescemos na fé. Dia 24, transformado pela verdade. Lendo a palavra e conhecendo a verdade, nós vamos recebendo transformação. Saber qual a diferença entre o pecado e o que agrada a Deus, que corresponde à verdade, nos permite receber a transformação de vida. Dia 25, transformado pela aprovação. Enquanto estamos crescendo na fé, Deus permite que nós sejamos provados. E a provação não deve ser algo estranho, deve ser algo considerado normal, que faz parte
do nosso crescimento. Quando nós estamos estudando, nós realizamos provas para demonstrar que aprendemos aquele conhecimento. Com Deus também não é diferente. Nós somos transformados pela provação. Além da verdade da provação no dia 26, nós aprendemos que nós crescemos também com a tentação. A tentação, ela é uma oportunidade de nós experimentarmos a força na fraqueza. Somos tentados nas nossas fraquezas, mas quando somos tentados, nós temos a oportunidade de revelar que crescemos, que dizemos que isso não é bom. Nós queremos fazer isso, mas não faremos, porque é ruim. Vencer a tentação, crescer na tentação, significa que você está evoluindo, que você está realmente sendo transformado pela verdade e pela aprovação. Depois, no dia 27, nós lemos sobre formas de derrotar a tentação, maneiras de você vencê-la. E no dia 28, ele falou que ser como Cristo leva tempo. E todo esse processo de se tornar semelhante a Cristo exige conhecimento da verdade, passar por provações e vencer as tentações, e isso leva tempo até conseguirmos receber esse crescimento espiritual. Depois nós começamos a ler o propósito número 4, que é o propósito que nós estamos agora meditando. Hoje nós vamos ler o dia 32, mas nós já lemos o dia 29. O propósito número 4 é que você foi moldado para servir a Deus. E nesse propósito número 4, ele está falando que, primeiro, dia 29, nós precisamos aceitar que nossa vida é para cumprir uma missão. Cada um de nós tem uma missão, mas para cumprir essa missão, primeiro, eu preciso aceitá-la. Você precisa aceitar a sua missão. Dia 30, nós lemos que nós fomos formados para servir a Deus. E no dia 30, ele falou que existem 5 coisas que nós precisamos saber a respeito de sermos formados para servir a Deus. Que Deus nos coloca, que Deus tem uma forma para cada um de nós. E ele explica que essa forma envolve a letra F de forma, significa formação espiritual. Formação espiritual corresponde aos dons espirituais que Deus nos dá. A letra O de forma, que é ali a segunda letra, significa opções de interesse. Cada um de nós tem interesses por coisas diferentes. Tem pessoas que se interessam por futebol, outras se interessam por arquitetura, outras se interessam por direito, outras se interessam por medicina, mas essas opções de interesse, elas foram colocadas por Deus em cada um de nós. E os dons espirituais que nós recebemos de Deus na nossa formação espiritual e as nossas opções de interesse, as vontades que nós temos de aprender mais, por exemplo, sobre instrumentos musicais, ou sobre esportes, ou sobre moda, são opções que Deus coloca em cada um de nós para que nós possamos servi-lo melhor. Ele fala sobre isso no dia 30. Ontem, no dia 31, ele continua explicando essa palavra forma. A letra R de forma, ali a terceira letra, significa recursos pessoais. Ele falou ontem que os recursos pessoais são as habilidades que nós nascemos com elas. Então, algumas pessoas nascem com facilidade para tocar instrumentos musicais, outras nascem com facilidade de falar idiomas, outras nascem com facilidade com coordenação motora, com atividades corporais, outros nascem com habilidades de artes, habilidades artísticas. Esses recursos pessoais devem ser usados para Deus. A letra M, que é a quarta letra ali de forma, representa os modos de ser. Os modos de ser
falam a respeito das nossas personalidades. Um é melancólico, outro é mais colérico, outro é mais enérgico. Cada pessoa tem um temperamento diferente. Mas esses temperamentos, ser introvertido ou ser extrovertido, tudo isso faz parte do plano de Deus para que nós possamos servi-lo. E a letra A corresponde a áreas de interesse. Então, áreas de experiência, aliás. Cada um de nós, ao longo da vida, passa por várias experiências. Todas as nossas experiências servem para adorar e para servir a Deus. Então, hoje, nós vamos no dia 32, usando o que Deus deu para você. Todas essas coisas que nós lemos até aqui, nós estamos no propósito 4. Você foi moldado para servir a Deus. E nesse propósito número 4, ele está falando para nós que o nosso jeito de ser, toda a nossa forma, a nossa formação espiritual, as nossas opções de interesse, os nossos recursos pessoais, os nossos modos de ser e as áreas de experiência que nós temos, que correspondem à nossa forma, tudo isso é para Deus. Então hoje, dia 32, é usando o que Deus deu a você. Dia 32, usando o que Deus deu a você. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos capítulo 12, versículo 5. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Provérbio dinamarquês. Aqui nós temos um QR Code que você pode apontar a câmera do seu telefone celular e você será levado para um vídeo que foi preparado pela equipe do pastor Rick Warren sobre o dia 32 desse propósito. Então, se você não consegue capturar essa imagem, que você dê um pause no vídeo, pause o vídeo e copie aqui essa imagem, que você terá acesso a esse vídeo. Estou esperando ele firmar bem a imagem para que você possa capturar e ter acesso real a esse vídeo preparado pela equipe do pastor Rick Warren. Feito isso, vamos fazer aqui a leitura. Dia 32, usando o que Deus deu a você. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora da água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com sua formação. Para isso, você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios capítulo 5, versículo 17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades.
Romanos capítulo 12, versículo 3, parte B. Faça uma lista, solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi o que vi os resultados e a confirmação das pessoas, e então percebi, Deus me capacitou para isso. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra seu dom espiritual e então saberá a que ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca os pôs à prova. Por isso, incentivo-o a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10.000 metros. E ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não de fracasso. Em algum momento irá descobrir o que é capaz de fazer bem. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Gálatas capítulo 6, versículo 4, parte B. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção de tempo?
Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais, de competir ou de cooperar? Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio capítulo 11, versículo 2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Gálatas capítulo 3, versículo 4. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. João capítulo 13, versículo 7. Somente um retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute sua forma. Aqui uma frase de destaque: você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma que ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja para uso vil. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Efésios capítulo 4, versículo 7. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Veja Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida cada competidor recebe uma raia, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer
que você tenha prazer na forma que ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Aqui tem essa frase de destaque: Deus quer que você tenha prazer na forma que ele lhe deu. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando a comparar seu ministério com o dos outros e induzindo a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício de seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. Então nós vemos aqui, são duas tentações. Você querer se comparar em relação a outra pessoa, e a segunda tentação é você tentar adaptar para agradar as pessoas. Você não precisa se comparar com ninguém e não precisa adaptar o que Deus mandou você fazer para agradar os outros. Você só tem que realizar exatamente o que Deus mandou você fazer de acordo com as suas capacidades e habilidades. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma, seu ministério ou os resultados de seu trabalho com o de qualquer outro. Primeira razão. Você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segunda, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você, e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais ao seu trabalho, e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A paráfrase da parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, parte B. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreendiam seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 a 18. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre seu trabalho. Como declarou John Bunyan, se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos contada por Jesus demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade
e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento, aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus capítulo 25, verso 28. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Ponha essas aptidões em ação. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus, trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre, mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para a Olimpíada, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Terminamos aqui a leitura. Vamos para as tarefas. Existem 3 tarefas para cada dia. Aqui no dia 32, pensando sobre o meu propósito de vida, a primeira tarefa é o tema para a reflexão. Deus merece o melhor de mim. Como nós lemos hoje, Deus merece o melhor de nós. Para nós darmos o melhor de nós para Deus, nós precisamos reconhecer qual é a nossa forma. E como nós comentamos no início desse vídeo, no dia 30 e no dia 31, ele explicou o que é forma. Forma é um acróstico, ou seja, uma palavra que cada letra tem um significado. Forma, letra F, é a nossa formação espiritual, os dons que Deus derramou sobre nós. Letra O, de forma, segunda letra, são as nossas opções de interesse. Cada um de nós é um indivíduo diferente. Aqueles que gostam mais de esportes podem trabalhar mais com o reino de Deus fazendo eventos esportivos, incentivando as pessoas como a Maratona de Cristo, a Corrida de Cristo, a corrida de 5 quilômetros pela salvação das pessoas. Aqueles que gostam mais de instrumentos musicais podem fazer parte de corais, bandas e louvores. Cada um tem a sua opção de interesse. Forma, a letra R, significa recursos pessoais. As pessoas nascem mais introvertidas, mais extrovertidas. Elas têm elas têm os talentos que são naturais. Forma, letra M, são os modos de ser, são as nossas personalidades. Melancólico, colérico, introvertido, extrovertido. E forma, a letra A, significa áreas de experiência.
Você passou por situações e experiências que só você sabe, e as áreas de experiência que você tem podem ser usadas para o serviço do reino de Deus. Cada um de nós tem esses cinco elementos, essa forma. E quando nós conhecemos a nossa forma, nós podemos servir a Deus melhor. Não devemos ter inveja de dom, nos compararmos em relação aos outros, e também não devemos pensar que, que já somos bons o suficiente. Não precisamos nos comparar e buscar elogios e nem críticas de ninguém, mas devemos oferecer aquilo que nós temos de melhor, porque a nossa forma, nós fomos moldados pela nossa forma para servir a Deus. Segundo tarefa, versículo para memorizar. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Nesse versículo nós vemos que Paulo recomenda para Timóteo que ele estude bastante a palavra, porque a Bíblia, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nos mostra que Timóteo era um bom ensinador. O ministério dele foi dedicado para trazer ensinamentos. E aqui Paulo fala: busque aperfeiçoamento em relação ao talento que você tem. Busque o aperfeiçoamento no dom que Deus colocou na sua mão. E, por último, pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Pense a respeito dos dons que você tem, pense a respeito da sua forma e pense qual a melhor maneira que você pode fazer para usar o que você recebeu de Deus para o reino de Deus. Essa é a leitura do dia 32. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.